Ei, pessoal! Hoje é sexta-feira, dia do perfil da semana. E o nome escolhido pelo mundo político é o do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O baiano Augusto Aras ingressou no Ministério Público Federal há 33 anos. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro indicou Aras para ocupar a Procuradoria-Geral da República, ignorando a lista tríplice definida em eleição entre os procuradores. Neste momento, o Procurador-Geral da República é figura importante para o desenrolar da crise política protagonizada por Bolsonaro. Coube a Aras o pedido de abertura de inquérito para apurar as acusações de Sérgio Moro ao presidente. Eu vou conversar com o cientista político, professor da UERJ, Fábio Kesch. Muito bem-vindo, Fábio. Obrigada por atender a gente. Obrigado pelo convite, Vivian. Augusto Aras foi escolhido por Bolsonaro para ocupar a Procuradoria-Geral da República. Ele foi indicado, não é? E fora da lista tríplice. Ele, em momento nenhum, participou da lista tríplice, que é aquela eleição que é feita entre os procuradores para escolher 3 nomes na ordem lá de 1, 2 e 3 para sugerir ao presidente. Por que Bolsonaro escolheu fora da lista tríplice e o que isso significou para o Ministério Público? Tá. Vivian, é bom a gente esclarecer, em primeiro lugar, que a Constituição prevê a escolha direta do presidente, ou seja, a indicação do presidente para o Senado. Daí tem que ser alguém membro do Ministério Público da União, né? O presidente escolhe e leva o nome ao Senado e o Senado aprova para um mandato de 2 anos. E esse procurador pode ser reconduzido quantas vezes o presidente e o Senado entender. Para você ter uma ideia, na época do Fernando Henrique, o mesmo procurador-geral foi engavetado, porque o apelido dele era engavetador da República, ele foi indicado 4 vezes em seguida, o mesmo procurador. Então, o Bolsonaro está cumprindo a regra da Constituição. Quem inovou, na verdade, foi o Lula e a Dilma, e, em certa medida, o Temer, né? O Lula começou uma tradição de aceitar uma lista tríplice votada por parte dos integrantes do Ministério Público da União, os procuradores federais, e ele pegava essa indicação, pegava o mais votado e ia para o Senado aprovava. Ou seja, como se o Lula tivesse aberto mão do direito de escolher o procurador-geral da República que mais o agradasse. Né? Mas isso tinha um sentido, um significado. Tinha um sentido. Qual que é o argumento? O Lula fala disso até hoje. Ele fala isso era para dar verdadeira autonomia ao Ministério Público Federal. O Lula fez isso sem mudar nenhuma regra. E, na prática, ele realmente deu muita autonomia, porque o procurador-geral, que queria sua recondução, queria continuar no cargo, ele não precisava mais agradar ao presidente para ser reconduzido. Ele precisava agradar os seus próprios colegas. Então, o procurador-geral, na época do Lula e na época da Dilma, tinha muita independência, porque ele não estava preocupado em agradar o presidente. Não é à toa que a gente viu o Ministério Público tão combativo e o procurador-gerais tão combativo na época do Mensalão e da Lava Jato, porque ele não tinha que agradar ao seu grande eleitor, o presidente, né? Porque ele tinha que agradar os seus próprios colegas. Isso dava autonomia para eles atuarem de uma maneira muito forte, muito agressiva em relação ao presidente. O que fez o Bolsonaro? O Bolsonaro ignorou essa lista. Teve a votação, mas ele ignorou essa lista. E o Aras, percebendo que o Bolsonaro ia ignorar essa lista, ele também nem se candidatou, ele nem disputou essa eleição entre os seus colegas. Ele correu por fora, né? Ele adaptou o discurso dele, fez um discurso conservador, bem ao gosto do governo atual, e foi indicado pelo presidente. Qual a consequência disso? É que ele deve sua eleição e, eventualmente, sua recondução ao cargo ao presidente. Enquanto os governos do PT, o procurador-geral, devia a condução e recondução aos seus colegas, nesse modelo, o Aras depende, para renovar o seu mandato ano que vem, da vontade do presidente. Ou seja, na prática, talvez ele tenha menos autonomia do que tinham os procuradores-gerais na época dos governos do PT. Só para esclarecer, que implicações, de um lado, o Ministério Público perde
não é aquela que não era uma prerrogativa, mas que vinha se repetindo a possibilidade de ter o chefe que eles escolheram. O que o Ministério Público perdeu? E, por outro lado, desculpa. Nessa figura do Aras, tentando puxar para a figura dele, o quão importante será o fato de Bolsonaro indicar agora que ele tem pela frente desafios importantes em relação ao próprio presidente. Né? Olha, o Ministério Público perde autonomia. Ele tem um chefe, embora os procuradores tenham muita autonomia, mesmo em relação à chefia, o fato é que o chefe do Ministério Público Federal, né, e o chefe do Ministério Público da União, que é formado por outros ministérios públicos, como do Trabalho, como do Distrito Federal e o militar, esse chefe do Ministério Público, ele perde autonomia, porque antes ele tinha que se aliar, vamos dizer assim, prestar contas das suas escolhas aos seus colegas, mas, por outro lado, hoje ele tem que prestar contas ao presidente. Então, o Ministério Público perde um chefe com autonomia. Ele tem mais laços com o presidente. Esvazia o poder? Esvazia o poder do Ministério Público? Não diria que esvazia o poder, porque assim, o monopólio de acusar o presidente na justiça é do Procurador-Geral da República. Por isso que ele tem um cargo tão importante. Ele é o único procurador, o único membro do Ministério Público que pode acusar o presidente. Ele tem esse monopólio, né? Então, na verdade, foi uma jogada, do ponto de vista do Bolsonaro, de certa forma inteligente, porque ele amarrou um pouco o Aras, né? O Aras fica menos independente em relação ao Bolsonaro, mas não perde poder, né? Ele perde autonomia, ele perde, talvez, liberdade de atuação. Como é que você definiria, só para a gente entender um pouco da figura, já que é o nosso perfil, né, antes da gente entrar propriamente nas implicações do cargo e no contexto que nós estamos neste momento, que ele vai ter aí grandes desafios. Como é que você percebe o perfil de Augusto Aras sentado na cadeira de Procurador-Geral da República? Olha, eu não quero psicologizar a minha análise, mas assim, do ponto de vista da ciência política, o que a gente vê é um ator político habilidoso, né? Ele sabe identificar os cenários. Ele percebeu ali que se ele disputasse a lista tríplice, ele ia se enfraquecer, ele correu por fora. Por isso que eu acho que ele vai ter ele tem um papel muito importante nessa crise política que a gente está assistindo. Porque eu diria que ele é um político habilidoso, ele é um estrategista. Ele percebe para onde o movimento vai. Eu acho que isso se revelou, primeiro, quando ele resolveu não disputar a lista tríplice, e agora ele está se mostrando um homem muito habilidoso também. Por quê? Porque ele, embora tenha aberto e pedido os inquéritos em relação ao Bolsonaro, ele fez de uma maneira muito cuidadosa. Ele fez de uma maneira que deixa ali uma porta de saída caso ele resolva não acusar o Bolsonaro. Então, eu diria que, eu escrevi isso até no artigo que eu escrevi com a professora Marjorie Marona, que deu entrevista para você semana passada, a gente escreveu isso. Prestem atenção no Aras. O Aras é um homem público muito habilidoso. Ele está lendo o cenário. Ele leu o cenário na hora de se candidatar, como é que ele ia chegar ao cargo, e ele está lendo o cenário agora, tanto no caso do inquérito contra das manifestações contra a democracia, quanto esse inquérito agora das acusações do Moro em relação ao Bolsonaro. Eu diria que a minha impressão, né, como cientista político, alguém que observa o cenário político, é que a gente está vendo surgir na República um homem público muito habilidoso. Isso aqui eu não estou falando que é bom ou ruim, eu estou só constatando, né? Agora, só para entender melhor, quem de fato não conhece com detalhes esses inquéritos e do que se trata, você se referiu ao inquérito das manifestações, que ele foi instado, inclusive, né, a pedir para abrir esse inquérito, para que fosse aberto no Supremo, mas ele tem aí
um detalhe nesse pedido que eu gostaria que você explicitasse, e também no caso você disse que deixou uma porta de saída em relação ao pedido de abertura do inquérito sobre as acusações do Moro a Bolsonaro no episódio lá da troca da Polícia Federal. Queria que você localizasse exatamente onde você percebe essas estratégias. Olha, por exemplo, no pedido no inquérito para investigar as manifestações contra a democracia, ele não pede para investigar quem participou, mas quem organizou. Então, porque se fosse quem participou, assim, quando o presidente da República vai numa manifestação que pede fechamento do Supremo, pede fechamento do Congresso, pede um AI-5, isso claramente é um ato de hostilidade à democracia, né? Que é uma cláusula, está lá na Constituição. Então, seria uma afronta à democracia. O que faz o Aras? O enfoque dele não é sobre a participação, é sobre quem organizou. Portanto, se o Bolsonaro não organizou, mesmo ele tendo ido, mesmo ele tendo, de certa forma, endossado tudo aquilo, ele não pode ser acusado. O que ele fez com o Moro? Ele não abre o inquérito, ele não está investigando o Bolsonaro, ele está investigando o Bolsonaro e o Moro, porque ele está falando o seguinte: Moro, se você acusou sem provas, eu posso também te acusar. Ou seja, ele vai jogando de uma maneira, nesses dois, eu acho que são dois exemplos, né, que é isso. Ninguém pode reclamar que ele não abriu os inquéritos, né? Ninguém pode falar que ele está engavetando essas acusações, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele faz de uma maneira que permite, por exemplo, no primeiro caso, mesmo com a participação inequívoca, né, do presidente da República, está lá filmado ele naqueles atos, ele pode alegar, não, ele participou, mas ele não organizou. No caso do Moro, as denúncias parece que são frágeis, estão aparentando aí serem mais frágeis do que se imaginava do ponto de vista de provas. Ele pode, inclusive, inverter, falar: Moro, olha, você fez uma acusação que não se sustenta, portanto, sempre tem uma maneira de escapar. E com isso também ele ganha tempo, né? Ele vai ganhando tempo para ver o cenário. Como você sabe, a conversa do impeachment, de uma renúncia, etc., está na agenda, né? Então, se isso se fortalecer com o tempo, eventualmente ele pode tomar uma atitude. Se isso não for adiante, impeachment, renúncia, o que for assim, ele pode tomar outra atitude. Então, nesse inquérito, ele põe um pé em cada barco, né, em cada bote, ganha tempo para analisar qual o cenário político, para ver em qual bote que ele vai seguir a viagem dele. Né? Ou seja, se ele, ao fim e ao cabo, ele denuncia ou não denuncia. Por exemplo. Porque, assim, é lógico que tem, e eu estou considerando ele, eu não estou aqui analisando do ponto de vista estritamente jurídico, eu estou analisando do ponto de vista político. Sim. E eu estou assumindo que ele é um ator político. Portanto, esse tipo de coisa também entra no cálculo, né? E o que poderia significar num caldo como esse, que nós estamos neste momento, e essa discussão sobre impeachment, e às vezes sobre renúncia e possibilidade dele ser acusado até de crime comum e tal, como que você vê a importância dessa acusação, por exemplo, para o Congresso Nacional, em relação ao Congresso Nacional? Porque o Congresso Nacional tem que estar disposto politicamente a caçar ou a afastar o presidente e caçar o presidente. Então, Vivian, para a gente ter uma questão técnica aqui, né? O que o Aras está fazendo são as acusações para crimes comuns, né? Que é um processo, não é o impeachment. O impeachment é um outro processo. O impeachment é crime de responsabilidade, e esses inquéritos que o Aras está à frente são crimes comuns. Mas os dois têm certas semelhanças, porque os dois têm que ter uma aprovação da Câmara. Mesmo o crime comum, o presidente tem que pode entrar em julgamento, e ele pode ser afastado depois da aprovação da Câmara, né? Então, nesse processo seria o Aras
recebe o inquérito, ele pode se convencer ou não que o inquérito deve ser levado à frente. Se ele se convencer que o inquérito deve seguir à frente, ele tem que consultar o Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem que autorizar, e aí sim vai ter o julgamento no Supremo com o afastamento do presidente. Eu não sei se você lembra, eles tentaram isso no Temer. Lembra? O Temer conseguiu barrar isso na Câmara dos Deputados. Então, qual que é o papel importante do Aras? Enfim, aí ele deixou o governo e ficou por isso mesmo. Isso. Qual que é o papel chave aí do Aras? Que o Aras pode resolver consultar, né, seguir adiante ou não. É um papel chave nisso, né? Ele é um ator importantíssimo nesse processo. Mas aqui a gente não está falando do impeachment propriamente. É claro que se essas coisas, por exemplo, se o procurador, o Aras, abre um inquérito, você vai ter um ambiente político que pode favorecer também o impeachment no outro lado, né? Mas aqui, nesse caso, a gente está discutindo os crimes comuns. O impeachment é para crimes de responsabilidade e o Aras, nesse caso, que está muito em evidência, é para crimes comuns. Agora, eu acho que um alimenta o outro, né? Se o Aras resolve abrir, dar continuidade, acusar o presidente, eu acho que isso, de alguma maneira, alimenta também esse clima de impeachment. E, no final das contas, a gente está falando de processos que podem, tanto o impeachment quanto o crime comum, levar a um afastamento do presidente da República. Então, é um fato, para além do fato jurídico, é um fato político muito importante. E o Aras é um ator muito importante, principalmente nesse lado aí do crime comum, né? Seja um processo ou seja outro, de qualquer maneira. Não, é um ator político. É um ator fundamental. Corre um boato de que teria partido, inclusive, do Planalto, que o Aras está cotado para substituir Celso de Mello, né? Que é o próximo, que é o decano no Supremo Tribunal Federal, que é o próximo a se aposentar, que, se não me engano, setembro, outubro desse ano ainda, 2020. Né? O que você acha desse boato um tanto quanto maldoso, né? Mas eu acho que é essa lógica que eu falei para você. Como o presidente, o Bolsonaro, entrou no jogo, né, e o Aras reconhece que ele é um ator que pode tanto reconduzi-lo à chefia do Ministério Público no próximo ano, quanto, eventualmente, por exemplo, indicá-lo para o Supremo, são cenouras que o presidente está oferecendo para o Aras. Está falando, Aras, se você se comportar bem, eu vou te dar um prêmio. O Fernando Henrique fez isso. O Fernando Henrique fez, o Geraldo Brindeiro, que era seu procurador, ele foi indicado 4 vezes para o Procuradoria-Geral da República. De 2 em 2 anos receber... De 2 em 2 anos. Tanto tempo? Hoje em dia isso é possível ainda, Fábio? É possível, não tem limite de recondução. Por tanto tempo? Não, é possível a recondução. Então, o Fernando Henrique indicou 4 vezes o Brindeiro, e o Brindeiro, a fama dele era engavetador-geral da República. O que dizia a imprensa na época? Que, para agradar o presidente, o Brindeiro engavetava as coisas. Então, é um pouco a estratégia que o Bolsonaro está fazendo. E é esse cálculo que eu acho que também o Aras vai fazer, né? Se o Bolsonaro ainda se mostrar forte ou ainda permanecer no cargo, se o Aras, né, que eu estou chamando ele aqui, reconhecendo que eu acho que ele é um estrategista político, identificar que o Bolsonaro vai terminar o mandato, talvez valha mais a pena para ele, Aras, ser simpático ao presidente do que não ser, porque ele pode ser recompensado. Pode tanto por uma recondução à Procuradoria-Geral da República, quanto, eventualmente, até voos maiores, né? Por exemplo, indicação. Lembrando que o Bolsonaro, terminando o mandato, ele vai indicar 2 ministros do Supremo, né? Ele pode nem ser o Celso Mello agora, porque, inclusive, tira um procurador-geral simpático. Ele pode prometer para a próxima vaga. Marco Aurélio então, é 2021, não é? É isso. Então, esse jogo entra no cálculo desse ator político que eu estou chamando, que é o estrategista. Se ele vai para cima do Bolsonaro, ele não vai ganhar esses prêmios, né? Se ele proteger, ele pode vir a ganhar. Agora, se ele identificar que o Bolsonaro não vai ter força para nada, ele também pode ir para cima. Por isso que no artigo
a gente escreveu que o Aras é um termômetro da República. Se ele for para cima do Bolsonaro, há um forte indício que o Bolsonaro está muito fraco. O Bolsonaro, razoavelmente protegido contra o impeachment, com uma certa garantia que ele vai terminar o mandato, a minha suspeita, né, no meu artigo junto com a Marjorie, é que o Aras vai recolher e vai ser mais cuidadoso. Ele vai tentar ler o cenário para ver se ele avança ou não, porque ele é também um estrategista. É uma análise que está considerando que ele é um ser totalmente político, não é? Que ele pensa com baseado na verdade, políticos e nada técnicos. Não, eu estou falando assim, é natural você primeiro é o seguinte, isso é um pressuposto que a gente aplica, toda a ciência política, pelo menos a maior parte dela, aplica para políticos, né? É um pressuposto que os políticos querem continuar no poder, portanto, eles buscam de alguma maneira agradar seus eleitores. Esse é um pressuposto, você faz análise balizado por isso. Eu estou aplicando esse pressuposto ao procurador-geral. A ideia é que ele quer se manter no poder, né? Eu vou esperar dele um altruísmo, pode acontecer, mas também para o político. Assim, você não ocupa um cargo dessa importância em nenhum modelo do mundo, em nenhuma democracia do mundo, se você não tiver um olhar político. Ao não participar do processo elaborado pelos próprios colegas, o Aras já mostrou, já disse ao que veio. Ele é um ator político. E isso não é, do meu ponto de vista, não é nenhuma crítica, né? Eu simplesmente entendo o jogo sendo assim. Ele tem interesse em permanecer. Como o ministro agrada o seu presidente, porque tem vontade de permanecer no poder. Eu vejo a coisa, eu tento tirar um pouco de uma análise subjetiva. É um dado objetivo, né? As pessoas buscam ser reconduzidas a esses cargos, querem continuar no poder, e isso move e gera estratégias políticas, né? Agora, é um cargo político, é um cargo muito importante. Como é que você avalia a figura do procurador, do Aras, em relação à força-tarefa da Lava Jato? Eu estou falando nisso porque a gente sabe que a Lava Jato não passa pelo melhor momento dela. Perdeu aquela, digamos, aquela projeção que ela tinha na mídia, não é? Ela deu uma recolhida por uma série de fatores. E eu queria saber se você reputa ao Aras enfim, um pouco dessa perda de projeção, de protagonismo que a Lava Jato teve. Olha, a Lava Jato é um cadáver, embora o espírito ainda esteja entre a gente. A gente sofre, inclusive, as consequências dos excessos da Lava Jato, né? Não é à toa que na Itália teve as mãos limpas e gerou Berlusconi, aqui teve a Lava Jato e gerou Bolsonaro, né? Tem uma relação, assim, eles cometeram muitos excessos. A Vaza Jato mostrou isso, né? O Aras tem uma parte de responsabilidade disso. É lógico que ele não tem, não é da lógica dele incentivar aquilo. Agora, justiça seja feita, mesmo na época do Janot, que foi reconhecido depois como um procurador-geral, né, na época da Dilma, muito ativo, muito combativo, a Lava Jato naquele momento... Atirador de flechas, né? Mas naquele momento a República de Curitiba ficou tão forte que, de certa forma, ela, vamos dizer, entre aspas, comandava o próprio Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República teve que, de certa forma, se adequar à Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato faleceu, né, como eu brinquei, mas o espírito está entre nós, mas talvez porque a Vaza Jato confirmou suspeitas de vários, né, de que haviam excessos, de que o Moro, de maneira indevida, coordenava tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, né, mostrou que a defesa dos acusados estava em muita desvantagem em relação à acusação, etc. Eu acho que ela perdeu força daí. Eu diria que o Aras é mais um ingrediente nessa pá de cal, ou nesse fim, ou nessa morte da Lava Jato, que eu estou chamando, né? Eu não acho que é o fator principal, eu acho que ele pode contribuir de alguma maneira,
Mas assim, a estrutura do Ministério Público é muito curiosa. O Procurador-Geral da República é muito importante, principalmente porque ele pode acusar presidente, ministros e parlamentares. Mas em relação ao resto da instituição, os procuradores têm muita autonomia, mesmo em relação à sua chefia. Então, de alguma maneira, a Lava Jato poderia até continuar, né? Eu acho que ela não continua ou tá moribunda porque por vários fatores. Não é, o Aras não é o principal. Ele pode colaborar também com isso, mas ele não é o fator principal. Pegando Eu acho que... Pois não. Pode concluir. Não, eu acho que eles enfraqueceram por erros que eles também cometeram, pelos excessos. Eu acho que o Moro ter aceitado ser ministro escancarou que ali tinha um viés político. Eu acho que eles foram se enforcando, ou eles se enforcando com a corda que eles mesmos foram puxando, né? Então, eu acho que o Aras, nesse ponto, eu diria que ele tem uma responsabilidade marginal em relação a isso. Pegando o gancho naquilo que você falou sobre o senso de oportunidade do Aras e o andar da carruagem vai determinar como ele vai agir, não é? Que ele tem essa percepção forte. Eu queria só que você comentasse, antes da gente terminar, o momento que Jair Bolsonaro, agora botando luz em cima realmente de Jair Bolsonaro, o momento que ele está passando na presidência da República, nas relações institucionais. Hoje, por exemplo, ele procurou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois de todas as rusgas, as tensões, o clima pesado que teve mesmo, ele fez um aceno, tem feito movimentos em relação ao Centrão, enfim, ele tem feito movimentos de que ele está buscando escapar desse isolamento. Eu queria que você me dissesse como você está vendo essa movimentação dele e as posições que ele tem tomado, ao mesmo tempo reiterando o conflito com os governadores. Como é que você vê? Não, é muito difícil. Eu brinco, mas eu acho que faz sentido, que o problema é que assim, a gente joga um jogo, o Bolsonaro joga outro. Sei lá, a gente joga futebol, ele entra na quadra para jogar basquete. Assim, é muito difícil entender, porque é muito errático, né, aparentemente, os movimentos dele. Eu acho que ele está no pior momento da presidência, ele vem perdendo força, né? É um governo que sofreu muitas derrotas no Congresso, é um governo que está encontrando forte resistência no Senado. O Congresso e o Supremo, né? O Congresso e o Supremo funcionam como uma espécie de dique de contenção das loucuras, muitas vezes autoritárias, do Bolsonaro. Então, eu acho que ele está enfraquecido. Ele está tentando se recompor. Ele tem alguns trunfos. Um trunfo é que, embora as pesquisas estejam sendo questionadas, ele ainda tem um apoio expressivo, né? Tem gente que diz que ninguém cai com menos de 30% de apoio, e tem pesquisa dando isso para ele. Ele está tentando se organizar agora com o meio do Centrão. O Centrão tem o Centrão, que na verdade é a direita, né? A gente chama de Centrão, é um eufemismo. É o pessoal da direita que está disposto aí a servir a governos independente de ideologia, etc. Então, ele está tentando negociar. Eu acho que ele percebe, de algum lado, ele percebe que a situação não é boa para ele e ele tenta se mobilizar para tentar barrar isso, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa da natureza. Me lembra aquela história do jabuti e do escorpião, né? Ele sobe ali no meio do rio, ele pica o jabuti, mas, desculpa, é da minha natureza. Eu acho que o Bolsonaro é escorpião, não do zodíaco, mas ele é errático, porque tem hora que ele parece que ele vai caminhar para um lado, tentando respeitar as forças, mais ou menos, se organizar, compor a base no Congresso, etc. Mas tem, às vezes, um lado que parece que é mais forte que ele, e ele vai para o confronto e isso se desmancha. Agora, quando a gente pensa que tem 2 anos e meio de governo ainda, eu fico me perguntando como é que o país vai suportar isso. A gente está sem comandante, né? As instituições, o Congresso e o Supremo, tentando segurar um pouco, mas a gente não faz política pública, não enfrenta essa pandemia tal, sem um executivo, sem um governo. Eu estou muito preocupado e, de certa forma, muito pessimista com o momento que a gente está atravessando, e preocupado com
não é uma conjuntura. Eu estou preocupado com a democracia brasileira. O Bolsonaro dá sinais muito ruins. Ele tem muito pouco apreço. Hoje o vice-presidente escreveu um artigo que assim, escancara o pouco apreço que tem pela democracia, pegando autores, né, da ciência política, que pensa, os pais fundadores da democracia americana, tá, usando do jeito que eles querem, com uma interpretação equivocada, para justificar sinalizações autoritárias. É um momento muito triste da história do Brasil. Eu confesso para você que eu e meus colegas da ciência política, nesse caso eu sei que eu posso falar o nome dele, a gente ficou surpreso porque a gente achava que a gente estava num ponto ascendente da nossa consolidação democrática e, infelizmente, a gente está vendo um retrocesso nesse momento. Esse é um sentimento, eu converso muito com cientistas políticos, em geral, esse é um sentimento generalizado, é verdade. Fábio, queria te agradecer mais uma vez por nos atender. Viva, eu espero ter ajudado para compreender o personagem, o Aras, entender o Ministério Público, e obrigado pelo convite, eu estou à disposição. Um abraço para você e para os seus telespectadores. Obrigada outra vez. Eu falei então com o Fábio Kersh, que é professor, cientista político, professor da UERJ. Até! Tchau.